Fernando, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os padres, líderes que aqui se encontram nessa tarde. Tiraram um pouquinho do seu dia para conhecer um pouquinho da ferramenta que a gente vai apresentar hoje. Bom, boa tarde, Jéssica. Que alegria a gente poder estar juntos, né? É uma honra muito grande. Nós estamos aqui vendo, eu, graças a Deus, conheço uma boa quantidade dos rostos que eu estou vendo aqui, né? É uma alegria muito grande a gente poder fazer um encontro desse com padres, né? Com nossos sacerdotes. É uma alegria imensa. Nós não somos a única resposta, nós não somos a melhor, nós somos uma. E é uma resposta que tem dado certo em mais de 65 países, né, onde a ferramenta é utilizada em paróquias católicas. Então, a gente quer muito hoje compartilhar isso, né, com os senhores, com os padres, na certeza de que Nosso Senhor tem se usado dela, e no Brasil isso não é diferente. Isso também pode acontecer aqui, já está acontecendo aqui em algumas paróquias, e nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria, Jéssica, que nós pudéssemos fazer uma breve oração, né? Nós vamos ousar fazer uma oração, nós dirigirmos e ao redor de padres acompanhando, né? Mas com muita alegria, com muita humildade, a gente gostaria de introduzir esse momento de oração, pedindo que a bem-aventurada Virgem Maria esteja conosco. De modo muito especial, eu quero invocar a Virgem Santíssima sob o título de Virgem de Guadalupe, porque os senhores bem sabem, quando a evangelização se fazia difícil nas Américas, pois ela se apresentou como estrela da nova evangelização, e a partir da aparição dela no Tepeyac, os homens e mulheres abriram seu coração à mensagem do Evangelho e puderam ter um encontro com Cristo Jesus, e as suas vidas foram transformadas. Então, nós pedimos que a Virgem Maria, aquela que apareceu em Guadalupe, possa estar aqui conosco, guiando todo o nosso processo, que nada mais é que apresentar uma ferramenta de evangelização que ajude, né, que ajude a natureza humana a se abrir à graça e ter um encontro com Cristo Jesus. Então, vamos fazer essa oração juntos, tá bem? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, bondosamente nós nos rendemos a Ti, e a Tua palavra, o Teu Evangelho nos garante que o Senhor está no meio de nós, porque o Senhor disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Seu nome, o Senhor estaria. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos hoje reunidos com homens e mulheres, com homens, e a Jéssica conosco como mulher, mas foram tirados dentre nós e constituídos a nosso favor, participando do teu sacerdócio. E com muito temor e tremor, hoje nós nos aproximamos desses teus filhos, desses homens que participam do teu sacerdócio, para compartilhar um dom que a igreja tem recebido ao longo desses últimos 40 anos,
que tem frutificado na vida de tantas pessoas. E que, ao fazermos isso, nós possamos contar com a assistência do Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Jéssica, contigo. Eu acho que nós começamos, Jéssica, já em respeito a todos os padres que já chegaram pontualmente, e aí, à medida que os demais forem entrando, eles, né, vão se somando a nós. Combinado. Pode deixar. Muito, muito boa tarde novamente, então, Fernando, muito obrigada pelas palavras, pela oração. Vejo aqui alguns rostos conhecidos, dentre ele, Padre Renner, que está aqui. Boa tarde, Padre Renner, olha. Está sempre presente nos nossos encontros. Padre Renner também já conhece a ferramenta Alfa há muito tempo, graças a Deus. E veio aqui para participar conosco dessa apresentação que nós vamos fazer hoje. Como você disse, né, Fernando, no começo, é uma ferramenta que é uma das mãos, né, que pode ajudar, principalmente a iniciar. Eu vou brevemente só falar que eu estou aqui em São Paulo, sou da região de São Paulo do Jaguaré, sou da paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui da região. E hoje em dia participo da coordenação do Alfa de forma nacional, do contexto católico, e a ferramenta acontece na nossa paróquia desde 2017. Desde 2017 a gente vem fazendo trabalho, e aí no final do ano, em dezembro, o coordenador convidou que eu viesse para fazer a parte da coordenação aqui também do nosso contexto católico. E aí o Fernando nos ajuda nessa missão. Fernando, eu vou compartilhar então nossa tela para todo mundo, caso vocês não vejam ou esteja com algum problema, eu vou deixar aqui o chat aberto, deixa eu abrir para todos, para vocês poderem colocar no chat, ficarem à vontade. E durante a apresentação também, calma, deixa eu colocar de uma forma melhor para todos. Durante a apresentação também, caso tenham dúvidas, no final vai ter oportunidade para perguntas e tudo mais, para a gente fiquem à vontade também, viu? Olha, eu já estou compartilhando, caso não esteja vendo, por favor, me avisem, tá bom? Tá vendo? Muito obrigada, Padre. Perfeito? Perfeito, Fernando, fica à vontade. Certo. Palavra. Nós estamos colocando a apresentação do Alfa sob um panorama maior, mais amplo. E este panorama é a conferência, o encontro da Conferência Latino-Americana e Caribenha em Aparecida, né, quando eles falaram para toda a igreja a respeito do ser discípulo missionário de Jesus Cristo. E o episcopado, reunido em Aparecida, de um modo muito acurado, fez uma análise a respeito da situação atual da igreja nos nossos países e levantou pontos fortes e pontos débeis também, fracos, né, da igreja nos nossos países. Uma das características levantadas ali como deficitária é justamente a dificuldade de um processo contínuo de discipulado. E nós acreditamos que muitas respostas o Espírito Santo tem dado à igreja, né? Algumas diretamente como aplicação do rito de iniciação cristã de adultos, outras que são de inspiração catecumenal, né? Movimentos eclesiais, tudo isso respondendo a esses anseios. Nós queremos apresentar o Alfa como uma destas respostas. E nós estamos convencidos, por aquilo que temos experimentado, que Deus pode se usar dessa ferramenta para responder aquilo que os nossos bispos apresentaram como uma necessidade. Então, esse é o grande marco. Vamos passar adiante, Jéssica. Nós partimos do princípio que a conversão ela é essencial para a salvação em Cristo Jesus. E o objetivo primordial da conversão é
uma vida de compromisso com o discipulado. Há uma diversidade nos modos de compreender e abordar a palavra conversão, né, como um encontro ou uma série de processos, né, que desencadeiam numa conversão, mas, independente disso, o primeiro ponto é necessário que no processo de tornar-se cristão exista esse primeiro impacto, esse encontro com a pessoa de Jesus Cristo, como o documento de Aparecida diz, que muda tudo. Existem, dentro deste processo, dentro dessa iniciação cristã, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1229, fala que os elementos essenciais são o anúncio da palavra, o acolhimento do evangelho acarretando uma conversão, a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo, que seria o crisma, e o acesso à comunhão eucarística. Esse processo todo, para que ele se dê de um modo efetivo, para que as pessoas possam ir, né, passando o anúncio, o acolhimento, a conversão, o RICA, o Rito de Iniciação Cristã de Adultos, apresenta esses passos num processo que nós podemos dividir em 4 tempos, né? Nós temos o primeiro tempo, que é chamado de pré-catecumenato, onde acontece o primeiro anúncio, né? O querigma acontece da parte do exige uma procura, né? É destinado à evangelização por parte da igreja, é o pré-catecumenato. E ele vai se concluir na ordem dos catecúmenos. O segundo tempo, catecumenato, que está aí, ele pode durar vários anos, ele é consagrado à catequese e aos ritos, né, que são anexos a ela, e termina no dia da eleição. Vem aí uma quaresma de purificação e iluminação, os escrutínios e por aí vai. E depois de receber os sacramentos, vem, né, a parte da mistagogia. O alfa está destinado a ajudar com uma ferramenta para o pré-catecumenato, né? O alfa não é um movimento, o alfa não conduz as pessoas para si, então o alfa tem data de início e data de fim. Ele vai, né, ele tem lá suas 11, ou de 9 a 11 semanas, um retiro, e terminou o alfa. Quando ele terminou, essas pessoas são entregues para o discipulado nas suas paróquias, ou no movimento eclesial, ou na comunidade de vida e aliança, enfim, naquela realidade eclesial que quis assumir para si o alfa como ferramenta. Então, o foco do alfa é ajudar as pessoas a receber um anúncio convincente e gerar o primeiro passo, que é o passo da conversão. A partir daí, a comunidade cristã conduz o seu discipulado de acordo, né, com as diretrizes que segue. Vamos adiante. O RICA é interessante, ele pede que as conferências episcopais estabeleçam uma primeira forma de acolher os simpatizantes, aqueles que estão no pré-catecumenato. Esse acolhimento deve ser feito sem qualquer rito, num ambiente de amizade e de convívio. E é aqui que a gente começa a ver um pouco da providencialidade da ferramenta chamada alfa, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso adiante, mas ele é justamente a ferramenta, os elementos principais do alfa, justamente essa informalidade, o ambiente amistoso. A única coisa que a pessoa que aplica a alfa precisa saber é ela tem que ser boa em ter amigos e reunir amigos para comer juntos. Para comer uma pizza, para tomar um café, para comer uma pipoca e assistir juntos o conteúdo, né? Existe, então, essa informalidade, ela é importantíssima. Esse ambiente amistoso, essa hospitalidade, ela é essencial na ferramenta alfa. Eu quero citar principalmente o número 289 do documento de Aparecida. Sentimos a urgência
de desenvolver em nossas comunidades um processo de iniciação cristã que comece pelo querigma, ou querigma, né? E que, guiado pela palavra de Deus, conduza a um encontro pessoal cada vez maior com Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, experimentado como plenitude da humanidade, e que leve à conversão, ao segmento em uma comunidade eclesial e a um amadurecimento de fé na prática dos sacramentos, do serviço e da missão. Lindo esse número do documento de Aparecida, e eu realmente quis trazê-lo aqui para nós. Vamos lá. Com base nisso, é que nós trazemos a proposta do Alfa. Jéssica, tem pessoas que estão com dificuldades de acompanhar, estão dizendo que não estão conseguindo ouvir. Os padres estão me ouvindo? Estão no chat, por gentileza, quem está ouvindo, quem está conseguindo acompanhar. A Daniele, que escreveu que não estava conseguindo ouvir, deve ser um problema contigo aí, tá bom, Daniele? Escutando normalmente, olha aí. Perfeito. Obrigado. O áudio está picotando um pouco. Vamos ver se não é... Ok. Muito bem, agradeço. Com base nisso, nós estamos falando do Rica, e com base no que nós estamos falando de Aparecida, agora nós vamos falar da proposta do Alfa. Ok? O Alfa, ele nasce em 1977, numa paróquia chamada Santíssima Trindade, na cidade de Brompton, uma paróquia anglicana. Essa paróquia anglicana, assim como todas, né, a década de 70 é profundamente marcada pelo movimento carismático que estava tocando todas as igrejas históricas. A Igreja Católica foi tocada por esse movimento carismático em 67, mas desde 60, né, com os episcopais e anglicanos, presbiterianos, todos eles estavam experimentando essa corrente chamada renovação carismática, a quem a Igreja Católica criou um serviço de direito pontifício chamado Caris, né, para a renovação carismática, a corrente de graça de renovação na Igreja Católica como um todo. Em 77, muitas pessoas estavam chegando nessa paróquia anglicana por causa de uma pregação convincente, e a preocupação da paróquia foi a seguinte: como é que eu faço para acolher essas pessoas que estão chegando, para que elas não fiquem numa experiência epidérmica, superficial? Como é que eu introduzo essas pessoas que estão ouvindo essa pregação, gostando desse louvor, desse fervor? Como é que eu introduzo essas pessoas na vida da nossa comunidade e lanço os primeiros fundamentos? Então, eles criaram uma pedagogia chamada Alfa, um curso chamado Alfa. E começou com 4 semanas, eles foram aprimorando isso até chegar no formato com o Nick Gamble, que deu esse formato, essa cara para o Alfa que ele tem hoje, né? Eles perceberam logo que a ferramenta era eficaz não somente para acolher quem estava chegando na paróquia, mas que ela era ainda mais eficaz para ir ao encontro de pessoas que nunca pisariam na igreja. E como que isso se deu? Eles criaram, né, um modo de evangelização que possibilitasse que qualquer cristão pudesse cumprir o mandato de Jesus, ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Porque nem todos têm a desenvoltura para expor a fé de um modo convincente, de um modo claro. Nem todos são, usando aquele termo de São Paulo aos Efésios, nem todos são, entre aspas, evangelistas nesse estrito senso, né, com essa capacidade de exposição, de pregar e tudo isso. Mas a todos foi dado o mandato de ir pelo mundo e pregar o evangelho. Então, como é que essas pessoas um pouco mais tímidas, mais fervorosas, ou que sem essas características no seu temperamento, como é que elas também podem cumprir esse mandato? O Alfa se preocupou com isso e ofereceu ferramentas para que qualquer cristão possa se tornar um evangelizador. A ferramenta Alfa, ela é 100% digital, 100% digital, né? O conteúdo todo não depende de um pregador ou de um ministério de música.
O conteúdo do Alfa, ele está completamente, ele foi todo gravado, do início ao fim. São vídeos. E se vocês verem os vídeos, são vídeos de qualidade cinematográfica. Eles são muito, muito, muito bem feitos. E tem algumas características, né, que são importantes, que eu vou elencar um pouco mais adiante. Eu vou dizer aqui, feito pela igreja e para a igreja, procura fortalecer a liderança para a comunidade. O Alfa, como eu repito para vocês, ele não é uma comunidade de vida e aliança, um movimento que vai lá na paróquia, pega todos os líderes da paróquia e traz para si. O Alfa não faz isso porque ele não tem essa continuidade. O Alfa dá ferramentas nas mãos dos líderes e entrega os líderes para as comunidades, para que eles trabalhem na vida da paróquia, na vida do movimento, na vida da instituição, onde for. Ela é uma ferramenta profundamente relacional, dinâmica e inovadora. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ela é facilmente, altamente multiplicativa, justamente por essas características. Você não precisa de um pregador, você não precisa que a pessoa tenha grandes conhecimentos teológicos. O multiplicador do Alfa precisa ser alguém que tem amigos, alguém que tem coragem de comer uma pizza com outros amigos dentro de casa e colocar o conteúdo na TV e gerar uma conversa gostosa, agradável, né? Sem problema nenhum. Fácil de implementar online ou presencialmente. Vamos lá. A nossa visão e a nossa missão, a evangelização das nações, a revitalização da igreja e a transformação da sociedade. A nossa missão, equipamos e servimos a igreja em sua missão de ajudar as pessoas a descobrirem e desenvolverem um relacionamento pessoal com Jesus por meio de Alfa. Temos um vídeo? Jé. Nós queremos convidar vocês a assistirem esse pequeno vídeo. Alpha is a wonderful method to introduce people to a first knowledge of faith. Alfa è annunciare con gioia la presenza del Signore Gesù vivo e vero in mezzo al suo popolo. Pope Francis said, if the church does not go out and evangelize, it becomes sick and turned inwards upon itself. Alpha has given us a very easy method to back up our conviction that this is what we have to do. I think Alpha can do what is, since the beginning, the most important job for a Christian: bring people to Jesus. The Alpha course is a 10-week introduction course to the Christian faith, open to really anybody. Alpha is very easy to run. You have a meal, then you show a video, and then you have conversation. Our people love to talk. What I saw Alpha do is it provided a communal context in which people could start to once again ask just the fundamental basic questions about life. Mentre prima mi era stato detto che Gesù mi amava, con Alpha l'ho provato, l'ho sperimentato. Qualcosa che non avevo mai visto nella mia vita, cioè vedere come Dio si fa verità in mezzo a noi. Alpha is definitely a good way to attract new people to the parish. What's so exciting about Alpha is the love that you see begin to grow in the communities. Abbiamo visto che subito dopo che abbiamo cominciato Alpha c'è stato un cambiamento nel modo di guardarci gli uni gli altri, di accoglierci gli uni gli altri. Sicuramente lo inviterei ad accogliere Alpha, ma che ha la capacità davvero di trasformare dal profondo la comunità cristiana e le persone che lavorano dentro questo corso. Alpha helps us to be less afraid and to find joy in bringing people to Jesus.
Excelente. Algumas características, então, importantes. A primeira característica que eu gostaria de destacar aos senhores é a evangelização proposta por Alfa é a partir da comunidade local. Então, a primeira característica marcante da evangelização é que ela se dá a partir e através da paróquia local. Há uma probabilidade maior das ações gerarem frutos duradouros quando são arraigadas em um programa contínuo de evangelização na paróquia local, pois assim haverá grande vantagem na continuidade dos relacionamentos e responderá a um grande anseio do coração humano, o de pertença. O que é interessante nós notarmos é que é evidente que esses grandes eventos, com grandes estruturas, com grandes pregadores internacionais, eles são eficazes para que as pessoas tenham um primeiro encontro, um impacto de fé bastante importante, mas muitas vezes essas pessoas têm esses encontros, têm a sua experiência nesses grandes encontros, e depois elas têm dificuldade de dar continuidade a isso quando elas chegam nas comunidades, nas paróquias, né, nos pequenos grupos. Elas não encontram mais aquela mega estrutura, aqueles pregadores, aquelas pessoas, e às vezes há uma inadequação aí. O Alfa se preocupa que a experiência com Jesus aconteça ao lado daqueles irmãos, ouvindo a voz daquele padre, que é aonde ele vai crescer, a comunidade onde ele vai ser enraizado. Ali é que nós queremos propiciar o encontro com Cristo Jesus. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que a evangelização se dá ao longo de um processo, né? O Alfa é um curso que dura entre 9 e 11 semanas e engloba entre 13 e 15 palestras, incluindo um final de semana de retiro. Cada pessoa começa num estágio diferente. A metodologia permite, com simplicidade, mas com profundidade, que todos sejam alcançados em algum momento do processo e, semana após semana, se constrói uma maior confiança. Eu acho que é bem isso mesmo. Vamos adiante. Jéssica, se você tiver alguma coisa para falar, fica à vontade, tá? Tudo certo. A terceira característica importante é que envolve a pessoa como um todo, né? O evangelho envolve tanto o racional quanto o experimental, impacta tanto aqueles que vêm de um passado iluminista, que precisam experimentar a Deus, quanto aqueles que buscaram experiências, mas que precisam entender a verdade sobre Deus. O Alfa apela à consciência e apela à vontade. Vocês vão perceber, através dos vídeos de Alfa, que existe uma profunda fundamentação racional, pegando os dados da revelação e querendo realmente, né, apresentando de modo convincente, e ao mesmo tempo que vem com argumentações bem racionais e convincentes, vem com um testemunho sobre aquilo que está sendo falado, e um testemunho para tocar o coração, né? Então, o Alfa, ele trabalha com esses dois braços assim de um modo bastante interessante. Uma quarta característica, eu vou ler Evangelii Nuntiandi do Papa Paulo VI. Buscamos e ansiamos redesenhar com ousadia e sabedoria, bem como em total fidelidade com o conteúdo da evangelização, os meios que sejam mais apropriados e efetivos para a comunicação da mensagem do Evangelho aos homens e mulheres de nossa época. Temos a tarefa de assimilar a essência da mensagem do Evangelho e de transportá-la sem a menor traição à sua verdade essencial, para a língua que essas pessoas em específico possam compreender e depois proclamar essa mensagem em sua língua. Eu queria comentar com os senhores que, diante de todo este panorama que nós estamos vivendo, desta pandemia, e o fechamento de muitas igrejas e por aí vai, eu digo a vocês com bastante alegria que neste mesmo período o Alfa experimentou o seu maior crescimento em toda a sua história, né? Justamente no período de pandemia, onde as igrejas estavam fechadas, o Alfa cresceu. Por quê? Pela
pela sua capacidade de utilizar os meios, por ser uma ferramenta 100% digital. Nós começamos a oferecer o Alpha online e havia muita resistência, porque, poxa, será que vai dar certo? O Alpha é profundamente relacional, o Alpha tem a ver com comida, tem a ver com a gente, né, estar junto. Será que vai dar certo? E nós começamos a perceber que talvez a gente fica um pouco perdido e a gente se confunda um pouco utilizando ferramentas como o Zoom, que nós estamos utilizando agora. Mas, olha, o Espírito Santo não se confunde com o Zoom. Ele não se deixa confundir pelo Zoom e ele faz a sua obra. Nós temos colhido testemunhos e mais testemunhos de conversão. Pessoas que estão dizendo assim, olha, eu não queria na igreja, eu não daria o passo de entrar na igreja para fazer alguma coisa. Mas como eu podia ficar aqui na minha casa, sentado na minha cadeira, na minha poltrona, no meu computador, eu fiz e Cristo me tocou. Eu fui tocado pela graça e meu coração se abriu. Nós temos muitos testemunhos semelhantes, né? Pessoas que durante as orações receberam curas. Isso é muito bonito, a gente fala aqui, durante os simples momentos de oração, foram profundamente tocadas ali naquele ambiente, né, da sua própria casa, e depois passaram a testificar isso. Então, é com muita alegria que a gente diz que, de fato, é possível evangelizar com novos métodos, novas ferramentas, guardando a fidelidade ao Evangelho. O Alpha se preocupa muito com a diaconia da caridade na evangelização. O Papa Bento XVI, né, escreveu, né, Deus Caritas Est, a natureza íntima da igreja exprime-se num tríplice dever: o anúncio da palavra de Deus, querigma, martiria, celebração dos sacramentos, a liturgia, e o serviço da caridade, a diaconia. São deveres que se reclamam mutuamente, não podendo um ser separado dos outros. A evangelização de Alpha se preocupa e forma pessoas para a diaconia da caridade. E uma última característica que eu quero pontuar, importantíssima para nós em Alpha, é que a evangelização é uma evangelização de poder. Em que sentido? Estes sinais, Jesus disse, acompanharão os que crerem. A evangelização no Alpha é concebida assim: a proclamação do evangelho segue de mãos dadas com a demonstração do poder do Espírito. Estamos convictos do embasamento bíblico dessa convicção, que caracterizou o ministério de Jesus. Ele, por sua vez, ordenou aos apóstolos que procedessem como ele, e se verifica nos Atos dos Apóstolos que foi exatamente isso que eles fizeram. Comunidades que aplicam o Alpha criam, pouco a pouco, essa cultura de esperar e ver manifestações do poder de Deus como algo constitutivo da vida ordinária do cristão. Existe uma ênfase na evangelização que se faz em Alpha para crer que Deus cura ainda hoje, que é possível experimentar um toque especial de Deus que provoca uma experiência crítica e uma experiência de sentido. Essas duas palavrinhas são importantes, uma experiência crítica e uma experiência de sentido, né? Isso se dá quando a gente se encontra com Cristo Jesus. Jéssica, eu quero passar a palavra para você falar um pouquinho dos elementos do Alpha, né, da reunião Alpha, como que ela se dá, por favor. Obrigada, Fernando. Como você finalizou, né, Fernando, como que a gente precisa desses ingredientes, como que o Alpha ele funciona, a metodologia, todo o funcionamento desses vídeos, destes episódios que o Fernando foi explicando para a gente. Basicamente, o Alpha ele tem como base para acontecer, primeiro, a pessoa que vai aplicar, que é o anfitrião, ele precisa ter feito o Alpha já uma vez, ou ele precisa estar fazendo um pouquinho antes de aplicar para a comunidade e para as pessoas que estão com ele. Além disso, a base dele é completamente de oração. Precisa ter oração da parte do anfitrião. Se
não tiver a oração, os outros ingredientes que a ferramenta fornece para ajudar não vão acontecer. Então, eu uso a metodologia para falar assim, precisamos de uma panela. A panela é a oração. Sem a panela, a gente não consegue unir os ingredientes. Então, vem primeiro a oração, depois da oração tem o Alfa, ele tem esses 3 ingredientes que são hospitalidade, bate-papo e conversação. A hospitalidade é a recepção, é a comida, é você receber com café, com biscoito, ou fazer uma refeição completa, ou um jantar. Vai da escolha. Aqui na nossa paróquia, na Sagrado Coração, a gente começou o primeiro dia, a gente que oferecia, então os anfitriões oferecem um cafezinho, um biscoito, um bolo e tudo mais. Fazemos um encontro, depois disso, na semana seguinte, nós partilhamos. Então, cada um traz um prato para que a gente possa partilhar. A pipoca sempre está presente durante esses encontros, então aqui, como vocês podem ver, tem a parte nessa hospitalidade, o sorriso, o abraço, e no online a gente não consegue o abraço, mas a gente consegue o sorriso, a gente consegue falar o nome de cada um, consegue ampliar essa recepção para grupos menores, para as pessoas falarem um pouquinho delas, e aí fazerem uma dinâmica, digamos assim, uma dinâmica para conhecer o nome um do outro, uma dinâmica para sorrir e assim por diante. Além disso, o segundo ingrediente, o bate-papo. O bate-papo é uma das principais partes que tem durante esse encontro. O bate-papo ele tem 3 materiais que estão no nosso site, e estes 3 materiais é o Alfa Série Adultos, o Alfa Série Jovens 1 e Alfa Série Jovens 2. Essa diferenciação é somente porque o 1 é feito em 2013, ele foi um dos primeiros, né, a ser feito após o Adultos, e o Alfa 2, né, digamos assim, ele foi feito em 2019, e tem algumas partes, né, que tem respostas de pessoas aqui do Brasil. Então, tem de fundo Cristo Redentor, você vê a Praia do Rio, vê alguns outros locais em que as pessoas vão respondendo as perguntas. E essas perguntas vou mostrar para vocês também nesta parte do bate-papo, que é a conversação, né? A conversação é o terceiro ingrediente que vem dentro deste bate-papo, porque o bate-papo é o vídeo. E a conversação são as pausas que tem durante o vídeo. E uma das as perguntas, assim, sempre a primeira será, por exemplo, um quebra-gelo. A primeira pergunta, como vocês podem ver aqui, é o primeiro exemplo, né, do primeiro episódio, é: se você só tivesse 24 horas de vida, o que você faria? Então, a primeira pergunta ela é simples, para a pessoa que está começando na comunidade, já não achar que ela precisa saber de tudo. Olha, eu preciso saber todo o catecismo, eu preciso saber toda a Bíblia. Não, ela fica mais tranquila participando durante estas pausas, ela consegue expressar a opinião dela. Porque no Alfa, principalmente nos 6 primeiros episódios, ou 6 primeiros encontros que são semanais, as pessoas, elas normalmente vão pessoas que não têm mais fé, que não acreditam ou que acreditam em Deus. Isso acontece. Eu falo isso por experiência que a gente encontrou aqui na nossa comunidade. Tivemos também pessoas que vieram de outras religiões, como evangélicos, também participaram daqui, e graças a Deus também se converteram e até iniciaram para se tornarem ministros aqui. E foi toda uma caminhada, né? Mas iniciaram. E aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho só dos dois tipos do nosso Alfa, né? Então, Alfa Adultos e Alfa Jovens, os temas que são abordados durante esses encontros semanais nos vídeos. Então, os primeiros temas que eu aponto aqui para vocês é de 1 a 13, né? Só que, como o Fernando tinha apontado, são minimamente 9 encontros. Então, dentro destes 9 encontros, são 13 vídeos, porque 4 vídeos é no final de semana Alfa, o retiro. Pode ser um final de semana ou pode ser um dia. E aí os temas: vida, Jesus, cruz, fé, oração, Bíblia. Os 4 temas do final de semana Alfa: Espírito Santo, plenitude, vida nova e mal. Principalmente neste final de semana Alfa, um dos participantes, né, uma das pessoas que falam sobre o Espírito Santo é o nosso cardeal Raniero Cantalamessa. Ele participa do treinamento também para os anfitriões, para as pessoas que vão guiar a conversa. Ele que também faz a explicação do Espírito Santo no treinamento. Em alguns trechos é bem bacana durante esse conteúdo. Então, esse que eu estou mostrando para vocês é o Jovens, e o seguinte é o Alfa Adultos. Os temas são os mesmos,
porém, eles são um pouquinho mais extensos, os vídeos, e as pausas, que são as conversações, elas não existem durante o vídeo. Então, ou seja, o vídeo não fala para você parar. Você pode continuar ele até o fim, e lá no final, quando acabar todo o vídeo, você pode fazer a parte da conversação com os participantes. E aí, o dia alfa, nós temos algumas imagens aqui da nossa paróquia. Esse dia alfa do final esquerdo, né, a imagem final esquerda, onde tem um moço deitado, que é o Ismael, que é o representante da nossa paróquia aqui, Sagrado Coração, foi feito após também finalizar o alfa. Então, a gente tem o dia alfa, e quando finalizou, eles também queriam mais um dia alfa, então fizeram novamente um retiro. E tem uma turma de anfitriões, assim, bem bacana, graças a Deus, hoje, aqui na paróquia, que além das pessoas que seguiram para os outros ministérios, né, para as outras pastorais aqui da paróquia, a gente tem muitos anfitriões e pessoas que participam dos alfas atualmente, de forma online também. E seguindo, vou mostrar para vocês como que é uma sessão típica alfa. Uma sessão típica alfa presencial tem mais ou menos 1h20, sempre no começo tem a música, a comida, a dinâmica, o vídeo com o bate-papo e os 5 minutos finais. Os 5 minutos finais, no primeiro encontro, normalmente a oração é somente dos anfitriões, das pessoas que vão lá para ajudar na conversação, para ajudar na recepção do alfa. E do segundo episódio em diante, fica a critério da equipe fazer a oração final com as pessoas, ou pode ser inicial. Não tem muita diferença da forma que você pode abordar. Se você quiser uma oração inicial, uma oração final, tudo é adaptável no alfa. A única coisa que a gente pede são os ingredientes fundamentais, a oração, o bate-papo, a conversação e a hospitalidade. E o online, que na nossa paróquia a gente já fez 2 online, que foi em 2020 e agora em 2021. Finalizamos o último alfa agora na quarta-feira passada. Ontem fizemos um encontro de adoração também. E basicamente é uma sessão típica online, apresentação, música, a gente sempre compartilha. No nosso caso aqui na paróquia, a gente sempre faz a entrada da nossa anfitriã, que é Nossa Senhora, é a música da nossa anfitriã, então sempre Nossa Senhora entra, a gente canta junto e depois a gente segue o episódio. Mas tudo fica a critério das paróquias também, dos líderes, como eles vão seguir. E aqui eu compartilho com vocês 2 testemunhos de bispos que participaram do alfa, né, quando párocos, conhecem a ferramenta e nos apoiam perante a ferramenta para continuidade nas paróquias. Dom Júlio, que quando fez alfa em 2020, eles já fazem alfa desde 2018 em Sobradinho, Brasília, e quando pároco ele conhecia muito bem a ferramenta, ele também mandou um texto agora em 2021, reforçando, né, o testemunho sobre a ferramenta, e o próximo será Dom Jorge, que era o pároco da nossa comunidade aqui até 2019, e conhece o alfa. Quando me tornei coordenadora, fui falar com ele, e se Deus quiser, em Santana, já já a gente caminha mais. Fernando, posso colocar o vídeo do Dom Júlio? Tudo Pode, certo? por favor. Combinado. A paz, eu sou o Padre Júlio, da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Sobradinho, Arquidiocese de Brasília. Eu tive a graça de conhecer a ferramenta Alfa em 2017, numa reunião. Fui chamado, era para apresentar uma ferramenta de evangelização para os padres. Quando cheguei lá, éramos apenas 2 padres. E quem estava lá era o Christian e a Liliana, com o seu português, com aquele sotaque bonito de espanhol, apresentando o alfa. Para mim era uma novidade. Eu não entendia tudo, mas dentro de mim algo me convencia que aquilo podia ser a resposta do Senhor para um pedido que eu já fazia insistente para Ele, desde que cheguei à paróquia. Me ajuda, Senhor, a encontrar os jovens, a atraí-los para a Tua palavra, para o Teu Evangelho, para evangelizar o povo. Então, ousei começar o Alfa. Montamos uma pequena equipe que abraçou
a proposta e, graças a Deus, tem sido uma bênção. Neste ano 2020 já estamos no a nossa 10ª aventura Alfa, assim gosto de chamar, e já aproximadamente cerca de 500 pessoas já passaram pelo nosso Alfa. Muitos redescobriram a paróquia, se engajaram na paróquia, outros não, mas quando a gente encontra, percebe a gratidão deles pela experiência no caminho de redescoberta da fé. Eu fico sempre encantado em ver a beleza e a força com que o Evangelho entra na vida de uma pessoa, trazendo paz, trazendo alegria, né? Trazendo comunhão. Eu vejo esses são frutos. Posso testemunhar na vida de muitos jovens e adultos que descobrem ou redescobrem a pessoa de Jesus. Eu sou muito grato a Deus por essa ferramenta que incluímos dentro de um projeto de evangelização, né, de constituir pequenos núcleos, pequenas comunidades de amigos, de discípulos de Jesus, para a oração em comum, para o estudo da doutrina da fé, para algum trabalho apostólico que eu confio a eles e de alegrar-se com o convívio fraterno. Eu sou muito contente também de ver alguns irmãos que abraçaram esta missão de evangelizar, também utilizando a ferramenta Alfa. Então, vem para o Alfa. Esse foi o Dom Júlio. E o próximo que eu compartilho com vocês é o Dom Jorge Pierozan. Ele é bispo auxiliar aqui da região de Santana, em São Paulo. Caros irmãos e irmãs, eu sou Dom Jorge Pierozan, sou bispo auxiliar de São Paulo, e a grande pergunta que se coloca a mim nesse momento é como eu conheci o Alfa, de que forma eu conheci, como foi o meu contato com o Alfa, o que o Alfa significa na minha vida. Muita calma nessa hora, porque são muitas perguntas, e na verdade eu estou brincando porque não é difícil para mim dizer o que o Projeto Alfa significou na minha vida de pároco. Até então, eu era pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Arquidiocese de São Paulo, na região episcopal Lapa. Por um determinado tempo, eu exerci por 2 anos e pouco, 2 anos e 3 meses, a função também de vigário episcopal da região Lapa. Um dia, um dos bispos auxiliares, Dom Carlos Lema Garcia, quase finalizando uma das reuniões, falou: senhores bispos, vejam nas regiões episcopais de vocês, em alguma paróquia que não tenha o grupo de jovens, ou que queira dar uma olhada nesse projeto, que me parece interessante. Apenas eu me interessei. No final da reunião, após a reunião, eu quis conversar, então ele me indicou que eu devia procurar tal pessoa por e-mail, me deu o e-mail, e eu, de fato, procurei essa pessoa por e-mail. E aí desencadeou um despertar nessa direção de formar o Projeto Alfa na paróquia. O meu olhar diante de mim, eu vi o crescimento de muitas pessoas e eu vi muitos frutos para a espiritualidade e os trabalhos pastorais e inclusive os trabalhos braçais dentro da paróquia, que são necessários. Muitas pessoas envolvidos pelo Projeto Alfa, eles também se dispuseram a abrir o coração e colocar as suas mãos a serviço dos trabalhos dentro da paróquia. Eu agora, claro, estamos um pouquinho reclusos por causa da pandemia, mas devagarinho eu vou descobrir aqui na região Santana, em São Paulo, onde eu sou bispo auxiliar, paróquias para poder também instaurar o grande, querido, amado e que me emociona ao falar o nosso grande Projeto Alfa. O Dom Jorge, ele também foi conosco em 2019 para conhecer um pouquinho mais do Projeto Alfa em Londres. A gente fomos lá na conferência de líderes e tudo mais. Ele conhece bem de pertinho, graças a Deus, a ferramenta. E antes de passar um pouquinho do testemunho, eu vi o comentário do Padre Jefferson. Ele fez Alfa e agora o de casais também, gente. Tem o curso do casamento, mais para frente a gente fala. E realmente, o conteúdo de jovens, ele convida muito mais
quando a gente vai fazer a apresentação, principalmente para líderes de comunidade, a gente apresenta o conteúdo de jovens, não apresentamos o conteúdo de adultos, porque ele é muito mais atrativo, é muito mais convidativo para quem já está na paróquia e para quem está entrando, porque tem pausas, tem diálogo, tem uma conversação, é bem bacana. E aqui eu tenho um vídeo, a gente tem um vídeo para apresentar para vocês, em que tem diversos testemunhos em todo o mundo, ele é legendado também, tá bom? Mas eu acho que eu não reforcei essa parte, o conteúdo alfa, os vídeos, ele é completamente dublado, tá? Não é nada legendado. Vou passar aqui para vocês. I think Alpha can do what is, since the beginning, the most important job for a Christian: bring people to Jesus. For more than 3 decades now, the popes have been calling the whole church to a new evangelization. And yet, if you look at the actual state of the church in many parts of the world, you don't see the numbers of practicing Catholics growing. You see quite the opposite. And you see particularly that we're having a hard time reaching this current young generation. We have centuries of experience in catechesis, but we have kind of lost the art of evangelizing those who don't know the gospel at all. So Alpha is like retraining us in how to do that, and it does it in such an attractive way that really speaks to people's lives. Alpha offers a very human, non-threatening door for everyone to enter. Each Alpha Night consists of 3 elements. There is the food, which is the table fellowship. We can come together and have a great meal. Secondly, there is a presentation of some simple and clear element of the gospel message. And third is discussion. So after the presentation of this gospel message, we ask our guests, so what do you think? And we get to listen and engage in dialogue and discussion in a completely non-confrontational, but incredibly compelling and loving and challenging, but inviting way. This is legitimately and genuinely fun. I think Alpha works, especially for our Catholic parishes, in encouraging a culture of invitation, in bringing people together in community of diverse experience, and giving them a taste of the gospel. I think Alpha for the Catholic Church is more than just a program. I think it's a catalyst for church renewal. What's so exciting about Alpha is the love that you see begin to grow in the communities. On our team at the parish, we have this saying, Alpha as a course is fantastic, Alpha as a culture is phenomenal. And that's really when the essence of what makes Alpha works, when it's absorbed into your church, it changes everything of who you are as an invitational and as a missionary church, raising up leaders, equipping people, and mobilizing your whole church for mission. When we've run Alpha in the parish, we see people change. People come to know Jesus, they experience the Holy Spirit in a new way, and they form amazing friendships that go on to flourish within the church. And ultimately, when people are changed, the church is changed. E para apresentar para vocês um pouquinho em paróquias católicas, nós temos, como o Fernando tinha apontado também, 65 países. E nós temos no nosso site também algumas declarações de pessoas que conhecem o Alpha muito próximo. O nosso cardeal, ele até foi na Conferência Alpha, em 2015, participou. Ele aponta que o Alpha é um método maravilhoso para apresentar as pessoas a um conhecimento primário da fé. E o arcebispo Dom Otávio Ruiz fala que, na opinião dele, Alpha é um instrumento providencial e precisamente por tratar de chamar os que estão afastados ou indiferentes à sua fé e através de um método muito simples e humano, de grande fraternidade e de amizade, proporciona uma apresentação daquele Cristo que vai gradualmente atingindo o coração. O Alpha, para conhecer, ele é uma ferramenta completamente autotreinável, então o líder ele pode entrar no site, por exemplo,
ir lá no meu.brasil.alfa.org ou somente brasil.alfa.org. Entra no site, conhece a ferramenta, tem todo o treinamento que ele faz e ele pode começar a entender a ferramenta, assistir os vídeos com um pequeno grupo de 6 pessoas e depois, de acordo com o que o pároco aceitar, quiser e gostar, pode ampliar isso, sendo assim como na nossa paróquia, a Sagrado Coração de Jesus, e centenas de outras paróquias que nós temos aqui no Brasil, graças a Deus, que hoje em dia fazem o Alfa. Padre Renner está por aqui, ele não me deixa mentir também, porque ele sabe que na região centro-oeste e diversas outras regiões aqui no Brasil, nós temos funcionando o Alfa e acontecendo de forma online ou presencial. Eles podem ter essa ferramenta como porta de entrada para cada vez mais pessoas virem a conhecer Jesus. E como última observação também, nós apresentamos essa ferramenta de forma presencial ou online, é só entrar em contato. E nós, com certeza, teremos o maior prazer e alegria em apresentar a ferramenta para os líderes de comunidade, quem vocês acharem que são bons líderes, que assim como Dom Jorge, é que a gente chamava de Padre Rocha aqui na comunidade, mas assim como o Padre Rocha, Dom Jorge falava, ele orou muito para saber quais líderes, né? Ele trazer para esse dia Alfa que a gente fez, eles fizeram de apresentação e seguir, né? Seguir fazendo a ferramenta e contribuindo na evangelização. E é isso, Fernando, passo a palavra a você, fique à vontade. Perfeito. Nós agradecemos, né, em primeiro lugar, os senhores por esse momento maravilhoso, né, por estarem conosco aí por 1 hora. O nosso intuito é dar esse voo panorâmico pela ferramenta, né, falamos um pouquinho dos elementos, falamos um pouquinho daquilo que é trabalhado e nós queremos nos colocar à disposição dos senhores para implantação de Alfa em paróquias, em escolas, enfim, para que vocês saibam, né? Aqui na Associação do Senhor Jesus, na TV Século XXI, fundada pelo Padre Eduardo Doughet, em Valinhos, os funcionários todos, são mais de 200, todos eles estão iniciando Alfa, né? Estão fazendo o Alfa presencialmente aqui na TV. Isso pode ser aplicado em escolas, em universidades, eu sei que tem escolas, né, que estão aplicando isso. Então, é isso. Não sei se a gente consegue abrir um pouquinho, Jéssica, se os padres têm o desejo de comentar alguma coisa. Nós estamos aqui em quase 40, né? Mas talvez dê para a gente abrir um pouco para que os padres possam comentar algo, os que assim desejarem. Eu já ativei a função, então caso alguém queira abrir o microfone, fique à vontade, tá bom? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Jéssica. O Padre Bruno aqui, da Diocese de Guarulhos. Obrigado. Consegue me ouvir bem? Muito bem. Que bom. E aí, boa tarde também a todos os padres, né, que estão participando aqui, né? Que é graça e paz da parte de Deus a cada um de vocês. Fernando, se a gente quiser colocar, instaurar, então, Alfa, usar essa ferramenta, a gente basta entrar em contato com vocês, vocês vêm até a nossa paróquia para ajudar a implementação, ou vocês nos treinam para nós, então, começarmos esta formação com os jovens? Como funciona? Jéssica, você quer responder? Sim. Padre Bruno, muito obrigada pela pergunta. Nós vamos até a paróquia, fazemos um treinamento com os líderes que o senhor optar, e deste treinamento em diante, a própria paróquia tem o registro no site, ela tem todo o material, vai ter todo o suporte para continuar. Porém, nós estaremos aqui sempre para auxiliar em tudo que for necessário e podemos até colocar em contato líderes da região para que possam auxiliar também de forma mais próxima vocês de como seguir, de retiros, encontros e assim por diante. Só mais um comentário. O que eu achei muito interessante nessa apresentação do Alfa é o respeito com que eles têm
pelo andamento próprio de todas as pastorais, movimentos que se tem dentro de uma paróquia. Ela não desrespeita, ao contrário, ela agrega. Então, você pega aí, eu vi um comentário, uma pastoral familiar, por exemplo, nós temos aqui várias dificuldades de ter formações, encontro com as pastorais, com a pastoral familiar, e eu percebo que o Alfa, por exemplo, seria uma grande ajuda com as pastorais familiares, né? Também, né, dentro dos grupos de jovens, também, né, dentro dos grupos de oração, o próprio núcleo para poder se formar. Então, assim, eu vejo como um ponto muito positivo e uma grande ferramenta para a evangelização. Acho que principalmente aqui na minha paróquia, que nós temos 12 comunidades, né, aqui na nossa região, temos 8 capelas pré-estabelecidas. Para 2 padres aqui em Guarulhos, na região do Pimenta, nós temos um público aqui de mais ou menos 170 mil pessoas, né? Criar essas células alfa nas nossas capelas, com as lideranças, seria uma promoção de evangelização extremamente útil para nós, né? Se vocês quiserem vir amanhã aqui, eu já me preparo para acolher vocês aqui, viu? Que alegria. Obrigado, padre. Vamos marcar. Com certeza. Sim, olha, um adendo, padre, olha, quando o senhor quiser, o senhor falando os líderes, nós entramos em contato com vocês pelo e-mail, então no e-mail tem nosso telefone também, basta falar o melhor dia e, enfim, nós vamos apresentar da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Eu. Prazer, sou o padre Renner, da Diocese de Uruaçu, Goiás, bem no interior. Inclusive o R é bem puxado, né? Já é próprio da cultura. A bênção de todos os padres aqui presentes, a Jéssica também, que acolhe, já tem me acompanhado. É um movimento que vale muito a pena, porque eu já uso, eu queria participar, como todas as vezes eu participo das reuniões, para estar por dentro, incentivo os padres muito. Sou um padre jovem e isso estimula, inclusive, a desafiar. E o Alfa nos desafia como padres, muito. Saber lidar com as diferenças, saber acolher, é o que a Igreja Católica um pouco peca, né? De acolhimento. E o Alfa é um instrumento de acolhimento, muito bom, muito eficaz. Como eu coloquei nos comentários, o Alfa Casais, que eu sei que não vai trabalhar aqui, mas é muito bem produzido, é muito bem pensado. O de jovens também precisa de uma movimentação grande, como o de jovens, mas há uma ressalva. Precisa de uma participação ativa dos padres, do incentivo, porque o Alfa pode caminhar sozinho, tem os grupos, tem vamos dizer assim, as células, né? Que vão crescendo, vão multiplicando, mas o padre ele tem que vestir a camisa, vamos dizer assim. Porque eu falo isso porque o Dom Giovanni, que é o bispo atual aqui da Diocese de Uruaçu, que era companheiro do Dom Júlio lá em Brasília, ele usou do Alfa, da ferramenta, em todas as pastorais, na catequese, na pastoral familiar, nos jovens, e ele se envolvia com isso. Então, o Alfa, para que possa alcançar a sua finalidade plena, o padre tem que se envolver bastante. Aqui na Diocese, a gente tem essa experiência muito boa em algumas paróquias que procuraram. O Dom Giovanni, o nosso bispo, ele vai fazer um movimento catequético, inclusive, na Diocese, a partir do Alfa. Tem uma estrutura e o Alfa vai ser um complemento. Então, só deixo a minha palavrinha aí. Força e coragem para os padres, é um instrumento muito bom mesmo, e novo, e acolhedor. Então, força e coragem para nós. Obrigado, padre. Mais alguém? Mais algum padre gostaria de comentar? Posso, Fernando? Claro, padre Jefferson. Que alegria vê-lo. Obrigado pelo convite. Eu vi aí vários padres conhecidos, irmãos de congregação. Me apresento, sou o padre Jefferson Bartipaia, sou legionário de Cristo, e já fazem, acho que 3 anos atrás, que começamos a implantar Alfa para criar grupos de jovens, e tem sido uma experiência muito boa. E o nosso público de jovens tinha sido também paroquial,
mas sobretudo jovens universitários. E para eles, né, como foi exposto por você e pela Jéssica, né, é um querigma muito impactante para eles, né, é um público muito bom, tá? Eu aconselho também quem trabalha com pastoral juvenil universitária, o Alpha funciona muito bem, tá bom? Tanto aquele mais antigo, né, quanto também o de 2019, funcionou muito bem. Eu só queria deixar esse testemunho muito valioso. E agora estou aqui aplicando para casais. Espero que também vocês estejam por dentro disso daqui a pouco, tá bom? Com certeza. Mais algum padre gostaria de comentar? Acho que... É isso. Padre Renner e Padre Jefferson, eu agradeço demais o endorso de vocês, o testemunho perante a ferramenta. É muito importante o parecer de vocês, né? Que vocês que fazem com que a gente consiga apresentar cada vez mais aos líderes e assim por diante. Graças a Deus temos comunidades, assim, tem bastante comunidade caminhando agora também para o online, e algumas outras com um certo distanciamento estão fazendo de forma presencial também. E aí já tem até, eu digo que aqui na paróquia e em algumas outras paróquias já identificamos o Alpha Kids, que é para crianças mesmo, pequenininhas, que estão caminhando e vai com o tema, com pessoas que já fizeram o Alpha, enquanto os pais fazem o Alpha lá no encontro, as crianças também estão sendo evangelizadas com um pouquinho do tema, um pouquinho diferente, mas é bem bacana também. Dá certo. Alpha de 13, Alpha mesmo, né? Vídeos de 12, 13 anos até 100, tranquilamente as pessoas participam. Muito obrigada. E eu acho que é isso. Mais algum padre, gente, fique à vontade, tá bom? Por favor, tiverem perguntas, né? Alguma coisa que a gente possa esclarecer agora, senão nós vamos ficar à disposição, né? Para poder conversar com os senhores e ajudar no que for possível para implantar Alpha. Acho que é isso, Jéssica. Combinado. Então, Fernando, só tenho a agradecer a sua vinda e permanência ao nosso Alpha agora, que essa sua parceria conosco seja gigante, seja longa, muito longa, justamente. E agradeço a todos os párocos e líderes que se encontram aqui representando padres de diversas regiões de todo o Brasil. A gente agradece muito, estaremos sempre à disposição. E, Padre Myron, muito obrigada mesmo. E é isso, Fernando, deixo para você finalizar à vontade. Quero somente agradecer os senhores mais uma vez. Eu sei que o tempo de vocês é muito corrido, né? É muito bom vê-los aqui. E vou pedir à Virgem, vamos pedir juntos à Virgem Maria que nos tome pela mão, né? Que nos direcione nesse tempo. A igreja do nosso país sofre tanto, tem tantas dificuldades. O nosso país se encontra num ambiente de tanta polarização, tanta dificuldade. Que a esposa do Cordeiro, que é a igreja, possa resplandecer no Brasil e as pessoas possam ter um encontro com Cristo Jesus, ser por ele transformados. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo. Vamos pedir juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, eu e a Jéssica pedimos que os senhores, né, que rezem por nós e nos deem a bênção, né, nesse trabalho que nós estamos fazendo. Tá bem? Obrigado. Muito obrigado.